Amados, vamos pegar os nossos livros, e hoje eu vou pedir para os irmãos a licença para eu fazer uma leitura mais longa. O que eu estou querendo agora nesse momento é ler. Aí de repente eu falo isso e fico só no primeiro parágrafo, na primeira linha do primeiro parágrafo. Mas não importa também. O importante é que o que for dito seja compreendido e seja para edificação. Página de número 128. 128 do nosso livro. Mas vejam aqui, nós vamos começar a nossa leitura hoje da página 128 a partir do penúltimo parágrafo, quando diz assim, olha, há duas razões para tamanho disparate. E seria interessante ler o disparate, né? Então eu vou ter que voltar. Parece que o Aldair andou aprendendo no curso de leitura que é sempre importante retornar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho na leitura para poder pegar o ritmo. Né, Zir? É isso mesmo? O curso de leitura ensina isso, né? Bem, então vamos obedecer, né? Bem, de todo modo, o assunto aqui é o selamento de Deus. Preste atenção. O assunto é o selamento de Deus. Onde está na Bíblia esse tema? Alguém pode perguntar, o selamento de Deus está onde e tal? Ora, está no livro do Apocalipse, de maneira clara, quando o Apocalipse contrapõe dois selos, o selo da besta e o selo de Deus. Não tem como você ler o Apocalipse e não se surpreender com o fato de que há dois ministérios trabalhando continuamente, paralelamente, não somente no Apocalipse, mas ao longo de toda a Bíblia, né? Vamos ver duas linhas paralelas, dois ministérios, que é o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Guardem isso, porque são coisas que fazem parte daquilo que é essencial no entendimento da Escritura. Há muita coisa da Escritura que você pode até esquecer, né? Esquecer quem foi a mãe de Moisés. Quem sabe quem foi a mãe de Moisés? Joquebede. Agora o pai de Moisés você não lembra. A mãe de Moisés era Joquebede, o pai. Você pega Arão, o nome Arão, e coloca um N, Arão. É um Arão. Então tem um Arão, Joquebede. Se você não lembrar desses nomes, nunca mais, não vai mudar a sua vida em nada. E se você lembrá-los também, não vai mudar nada a sua vida. A não ser que você participe de um de um concurso bíblico de igreja, né? De um, como é que fala? Uma maratona bíblica, um desafio bíblico, e você tem que acertar o nome. Você pode ganhar no final lá um brinde, uma caixa de bombom. Mas fora isso, agora, há coisas da Bíblia que você precisa compreender profundamente e não esquecer jamais. Então, toda a Bíblia ela é perpassada por duas linhas, que são dois ministérios. E cada um desses ministérios constitui um mistério. É o que a Bíblia chama de o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Em quem se consuma o mistério da piedade? Em Jesus. Você vai verificar, não me foge agora o endereço, mas é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando diz: grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. O mistério da piedade é Deus, com seus ricos atributos, sendo manifestados na carne, no viver humano, exalando o bom perfume de Cristo, exalando os atributos de Deus na
humanidade, e em quem se consuma o mistério da iniquidade, no anticristo, lá do Apocalipse, no homem da iniquidade. Ou seja, é na carne, é no homem da iniquidade que também se manifestam os atributos das trevas, do pecado, do diabo, do inferno, da maldade. Então, a Bíblia vai trazer para nós esses dois ministérios, que são, consequentemente, dois mistérios que se definem na pessoa de Cristo e na pessoa do anticristo. Ficou claro para vocês? Agora, isso começa desde Gênesis, né? Do início da Bíblia, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Isso vai se desenvolvendo ao longo das Escrituras até chegar no Apocalipse. E a grande verdade que o Apocalipse nos traz é que a humanidade, ou seja, a totalidade dos homens de toda a história, e ao longo de toda a história, essa grande humanidade é alvo da disputa. Entenda, disputa no sentido propriamente humano, tá? Deus não disputa com ninguém. Até porque não tem como disputar com aquele que é, com o infinito, com o eterno. Alguém vai dizer, mas nem o diabo muito menos ele, né? Pobre criatura. O diabo é uma pobre criatura, não é? Enfim, mas o fato é que, pedagogicamente falando, todos os homens são alvos desses dois ministérios. É o ministério da iniquidade querendo nos ganhar plenamente, e é o mistério da piedade querendo nos ganhar plenamente. O agir de um ou de outro, ou de um ou de outro, no homem, é um trabalhar de forjamento, de forjar uma consciência segundo Cristo, ou uma consciência anticristo, anticrística. A consciência é aquilo que você é na sua formação psíquica, no seu intelecto, no seu saber, nas suas vontades, na sua mente, nas suas emoções. O homem, ele é formado, e o homem está continuamente em formação. O homem é plasmável, o homem é moldável. O homem pode muito bem evoluir e pode também involuir, como pode também estagnar-se. Mas significa que o homem, ele sofre mudanças, né? E a prova disso são vocês mesmos. Basta você comparar o você de agora com o você há 10 anos, com o você há 20 anos, com o você há 30 anos. Você vai perceber, puxa, como eu mudei, como eu sou outro, como eu me arrependo de ter sido aquilo que eu fui, ou aquele que eu fui. Como hoje eu sou incapaz de fazer tantas coisas que outrora eu fazia com tanto prazer e alegria, e hoje sou incapaz de fazer. Então, o homem, ele é plasmável, ele é alvo desses ministérios, ele é alvo desses mistérios, e esse trabalhar de cada um desses mistérios dentro do homem é chamado no Apocalipse de selamento. Então, na medida que o ministério da piedade, isto é, que Cristo vai sendo trabalhado, formado, moldado dentro do homem, ele está sendo selado com o selo de Deus. Esse é o significado do selo. E na medida que o homem também vai sendo constituído segundo o Espírito, segundo o sentimento, segundo a disposição anticrística, contrário a Cristo, aquilo que é oposto a Deus, ele também está sendo selado, não é? O selo da besta, o 666, é o forjar de uma consciência que se opõe a Deus e se faz Deus a si mesmo.
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então é sobre esses selamentos que nós estamos falando aqui. Perfeito? Então, retomando a leitura, página 128 fala desse disparate. Eu vou começar do disparate, tá bom? Página 128, segundo parágrafo. Entretanto, encontraram o entretanto? Entretanto, a despeito de o cristianismo pregar a fé e a justificação, verdades tão caras que viabilizam a efetiva salvação do homem, quão pouco resultado se vê naqueles que se dizem justificados pela fé. Alguém perguntou, ora, de onde surgiu o tema justificação pela fé, se o assunto é selamento? Ora, porque são temas afins. Ou seja, quando o homem está sendo selado com o selo de Deus, isso implica de maneira prática o ajuste da sua consciência segundo a justa consciência de Deus. Ora, esse homem está sendo justificado, tendo a sua consciência ajustada, é porque a sua consciência está o quê? Desalinhada e desajustada. Ou seja, ela está de acordo, ela está sintonizada com o espírito anti-Deus, com o espírito anticristo, com a consciência caída. Então, a obra de selamento com o selo de Deus consiste em atrair e trazer essa consciência para Deus e ajustá-la e sintonizá-la. Logo, ao falarmos de justificação, ao falarmos de selamento da consciência segundo Deus, com o selo de Deus, estamos também falando de justificação. E essa justificação, segundo Paulo, ela só acontece por meio da fé, não por outro meio. Perfeito? Então estamos falando, portanto, também de justificação pela fé. Então é dito aqui que, a despeito de o cristianismo pregar a fé e a justificação, eles não pregam? Todo mundo não está pregando? Sobretudo os protestantes evangélicos. O homem é justificado por meio da fé, o homem precisa de justificação, não é assim? Então, a despeito de falarem de justificação e de falarem que é por meio da fé, né, ocorre que pouco resultado nós vemos neste homem que se diz justificado pela fé. Ouvimos muito, eu sou justificado pela fé. Vocês observaram que não se discute nem se debatem entre os cristãos a necessidade de ser justificado? Está todo mundo achando que tem que ser justificado mesmo. Aí também não discute o mérito da natureza da fé, mas estão preocupados em debater se o homem é justificado por fé ou por obras, sem entrar no mérito da natureza da fé. Então eles falam de justificação e falam de fé. Só que, embora digam, embora ensinem, embora discutam, embora preguem, nós não vemos muito resultado. Sabe quando você anda de esteira e você fica ali 1 hora e você não vai a lugar algum e não chega a lugar algum? Você está sempre no mesmo lugar? É mais ou menos isso. Fala, discute, mas as consciências continuam desajustadas, desalinhadas. Continuamos pensando conforme o anticristo. E o pior, o fazemos em nome de Cristo. Me mostraram uma música essa semana, uma música curtinha, né? Que dizia, salvo engano, o nome da música é Em Nome de Satã. Salvo engano, tá? Mas eu acho que com essas palavras você chega até essa música. E na música o camarada, ele dizia que nunca se ouviu na história que alguém matasse o outro em nome de Satã. Nunca ninguém estuprou em nome de Satã, nunca ninguém explorou alguém em nome de Satã, nunca ninguém matou alguém em nome de Satã, nunca alguém fez o mal em nome de Satã, nunca ninguém foi um genocida em nome de Satã. A música toda só fala isso, do início ao fim.
E implicitamente, para quem sabe ler, a música parece querer dizer o contrário, quer dizer, porém, então deixa as reticências aí para o ouvinte completar. Em nome de Deus, já se ouviu de tantas matanças, de tantas guerras, de tantas maldades, sim ou não? Aí mandaram para mim, o que você acha, Alexandre? Eu falei, eu acho que a estratégia do Satã é extraordinária, porque tudo que ele diz que em nome dele não se fez, foi ele que fez, só que ele fez em nome de outro. Você faz e usa o nome de outro. Faz a maldade, quem faz? É o Satã. Só que ele faz em nome de Deus. Quem leva a culpa? Deus. Só que quem faz? É o Satã. Estão entendendo? Por que eu trouxe essa questão? Ora, porque nós vemos os crentes com as consciências desajustadas, falando e fazendo as coisas mais absurdas, e fazendo em nome de quê? De Deus, em nome da Bíblia, em nome da verdade, em nome do Evangelho. Mas a consciência está desajustada e as obras, portanto, estão desajustadas também. Não tem como ser. Então, pouco se vê de resultado, não é? Eu sei que muitos discordam disso, mas porque não querem ver. Se quiserem ver, é só abrir os olhos. Continua no texto. Vestem o leopardo com uma veste de cordeiro, mas não mudam as suas manchas. Por que colocamos o leopardo e o cordeiro? Não tem segredo nenhum. É porque o texto bíblico lá de Jeremias, está na nota de rodapé do seu livro, Jeremias 13, 23, fala: pode porventura o leopardo mudar as manchas da sua pele? O leopardo não tem aquelas rajadas, não tem? Ele pode mudar? O que ele pode fazer? Ele pode cobrir aquela pele dele com a outra pele. A mancha está lá dentro, não sai, só que ele finge que resolveu. A melhor coisa que tem é você esconder o mal. Então, eles vestem o leopardo com veste de cordeiro, mas não mudam as suas manchas. Batizam a porca nas águas do Jordão, mas não mudam a sua natureza. É aquele texto lá de Pedro, quando ele vai dizer daquele que estava lá no meio dos crentes, dos santos, e ele voltou para o lamaçal. Aí fala, como diz o velho adágio, a porca lavada voltou para o lamaçal. Ora, mas quem voltou para o lamaçal? A porca lavada. Dá banho na porca, lava a porca, lava atrás das orelhinhas da porca, o focinho da porca, fica uma porca rosinha, mas é porca. Não muda a natureza. Pode dar banho à vontade numa porca, sempre será uma porca. O tal do batismo ritual, você pode batizar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quanto mais banha, mais a porca fica lavada exteriormente, mas não muda o coração. Continuando, o rico continua avaro, o mentiroso mais trapaceiro ainda. Vocês têm que observar o que está sendo dito. O rico continua o quê? Ele continua. E o mentiroso? Mais trapaceiro ainda. Por que fica mais, né? A porca antes de tomar banho era mentirosa. Depois do banho piora a coisa. Porque agora o amor ao dinheiro vai aumentar. Porque não bastava já o amor ao dinheiro que tinha antes, segundo a sua própria natureza, agora terão mensagens e mensagens para cultivar ainda mais esse desejo, os propósitos, os princípios, as campanhas, as fogueiras, para poder o quê? Aquecer, aumentar, avultar ainda mais o desejo do dinheiro e da trapaça. O impuro escondido em indumentárias sacerdotais, o injusto buscando evidenciar a desigualdade, tentando explicar a desigualdade à luz
das Escrituras. Você está na miséria porque você está em pecado. Ou seja, ao invés de você socorrer quem precisa, você justifica a miséria do outro com o pecado dele para você não participar da divisão daquilo que Deus te deu, da repartição daquilo que você recebeu, não é? E continua ainda o texto dizendo: e com tudo isso e outras coisas mais que esse espaço não nos permite elencar, acreditam, ou apesar de tudo isso, acreditam estar justificados. Pode estar justificado? Marcinho e Loura, sejam bem-vindos. Saudade de vocês, viu? Estou de olho em vocês, ó. Tem tempo, viu? Mas é um tá de olho bom. Não é ruim, não, é bom. Então, há duas razões para tamanho disparate. Qual disparate? O fato de acharem e dizerem que estão justificados, mas na prática mesmo não. Há duas razões para esse disparate. Onde está o segredo? O porquê disso? Onde está o erro? Há duas razões. A ideia de justificação meramente judicial. E cuidado, quando diz meramente judicial, poderia ser colocado a ideia de justificação tão somente judicial. Achar que a justificação é judicial e ela é suficiente sem o aspecto orgânico da justificação, o que é uma fraude. Porque não há duas justificações, há somente uma justificação que se aplica no homem de modo diverso, judicial e orgânico. Se aplica. Mas a mera aplicação judicial sem o orgânico já é a negação do próprio judicial na experiência humana. O homem precisa ser justificado plenamente, espírito, alma e corpo. E vimos no último estudo que a justificação não se dá de modo acabado, estanque, num só momento. A justificação é um processo que começa em Abraão, lá em Ur da Caldeia, e se encerra em Abraão, no Monte Moriá. Se você pudesse desenhar um quadro, um pintor, e o quadro seria chamado A Justificação de Abraão. Um Leonardo da Vinci, né, para desenhar esse quadro. E esse quadro começaria com Abraão um grande caminho, no começo do caminho, Ur da Caldeia. No final do caminho, o Monte Moriá. E Abraão, nesse caminho, com o seu filho, indo em direção a esse monte. É uma trajetória, a justificação é uma trajetória. Quem disse que a justificação pela fé começa em Abraão é Paulo, em Romanos capítulo 4. E quem diz que ela termina em Abraão, lá no Monte Sinai, ou melhor, no Monte Moriá, é Tiago, na sua epístola, capítulo 2. Abraão é o modelo de justificação pela fé. E quando sai, é dito, foi justificado pela fé. Mas ele vai sendo justificado na medida em que ele vai o quê? Caminhando. E ao seu caminhar o leva até o Monte Moriá, onde, quando ele se propõe a sacrificar o seu filho, é dito por Tiago, naquele momento se cumpriu a palavra que fora dito, que Abraão foi justificado pela fé. Se cumpre ali. É ali no momento do sacrifício de Isaque que a fé se consumou e logo a justificação se consumou, um fruto da fé, como a entrega absoluta e plena a Abraão. Agora, a Deus, agora pensa comigo. Entenda que essa ideia de sacrificar Isaque
Por um lado é uma metáfora, mas por outro é uma obra divina. Para nós, metáfora. Para Abraão, uma obra divina. Eu explico. No caso de Abraão, a grande pergunta é: por que Deus pediu para matar Isaque? Deus pediria para um pai matar alguém? Aí a justificativa que alguns dão é que não, é porque Deus queria provar, testar, colocar Abraão à prova para saber se ele era capaz. Ué, mas como assim? Deus não sabia se ele era capaz ou não? Se Deus sabe, ele não tem que colocar nada à prova, porque ele sabe. E se ele sabe e ainda assim o faz, ele tenta. E Deus a ninguém tenta e nem é tentado pelo mal. Sim ou não? Por que pediria? Estaria brincando com o homem, jogando como um joguete, para um lado, para o outro, vai aqui, vai ali, e rindo e acontecendo? Não, 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 não. O fato é que, entenda, Isaque era o filho do amor de Abraão. Abraão até a velhice não tivera nenhum filho. Vocês sabem da história? Ele acabou fazendo um filho em Agar. Era filho dele, Ismael, mas não era o filho do seu amor, da mulher que ele amava, da sua esposa. Tanto é verdade que o próprio Deus faz a distinção quando em Gênesis 22 diz assim Deus a Abraão: Abraão, pega o teu filho. Caberia uma pergunta: qual? Não é Isaac ou Ismael? Mas aí continua: o teu filho, vírgula, o teu único filho. Opa, já fez uma diferença. Único no sentido de ser filho legítimo dele e da sua esposa, da mulher que ele amava. Não foi um filho feito ali, não, foi um filho que nasceu do amor, de um relacionamento duradouro, saudável, da unidade de Abraão e Sara. E aí vem mais uma vírgula e diz: o filho a quem tu amas. Para! Olha que Deus quer chegar com essa história. Vamos entender e vamos ouvir Deus dizendo: toma o teu filho, vírgula, o teu único filho. Parece que ele vai metendo o dedo na ferida, não? Vírgula, o filho a quem tu amas. Aí acaba de enterrar o dedo na ferida no coração e entregue a mim. Sabe quando você fala: Senhor, mas aí não, pede outra coisa. Não tem essa ideia? Se coloque no lugar de Abraão. Tanta coisa para Deus pedir. Ele vai pedir o único filho da esposa a quem ele amava, o filho da velhice, o filho da promessa, o filho a quem ele amava. O que Deus está querendo com esse pedido, afinal? Não seria o caso que esse filho, por ser tão amado por Abraão, ocupava todo o seu coração, toda a sua alma, o que significa que até as coisas boas, dadas pelo próprio Deus, porque Isaque foi dado por Deus, até as coisas da graça, porque Isaque é fruto da graça, pode acabar usurpando o lugar de Deus. Deus é absoluto, e Ele quer ser absoluto no nosso coração. Então Deus quer arrancar Isaque do coração de Abraão, para que Deus ocupe o lugar exclusivo seu no coração de Abraão. E como fazê-lo? Numa pregação? Podemos fazer uma bela pregação, explicando para os irmãos: tira o Isaque daí de dentro. Quem é o teu Isaque? Poderíamos ou não? Levar os irmãos a uma profunda reflexão agora para casa e tira o Isaque. Você fala: como é que eu tiro essa coisa daqui? Como é que eu tiro? Deus sabe tirar. Deus coloca Abraão a caminho de 3 dias e 3 noites. Você vai não nos fundos de sua casa, porque pode ser uma atitude precipitada, pode ser fruto da emoção de um momento. Deus não quer nada fruto de emoção. Deus quer aquilo que é pensado, refletido, considerado, compreendido e entregue a Ele.
conscientemente. Vai até o monte Moriá, onde tu me sacrificarás teu filho. Para Abraão, ele ia sacrificar o menino. Mas na verdade o sacrifício já estava acontecendo desde o momento em que ele deu o primeiro passo em direção ao monte Moriá. Quando ele falou, vamos para o monte, já começava o sacrifício. Cada passo era um golpe que era dado ali no coração de Abraão, de modo que 3 dias e 3 noites foram tempo suficiente para Abraão refletir e decidir por Deus em detrimento próprio. Abraão experimentava na prática, na pele, na experiência, o que Jesus disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, cada passo era uma decisão por Deus contra si. Cada passo era um tomar a cruz. Cada passo era um negar a si mesmo. De modo que quando ele ia descendo o cutelo, último ato para consumar a sua decisão, o Senhor diz: para, o sacrifício está realizado. Isaque fora sacrificado, sim, no coração de Abraão. O que significa que todos os questionamentos e todas as questões contrárias à vontade de Deus e ao próprio Deus, que fazia a consciência de Abraão estar desajustada daquilo que Deus é, fora sendo ajustada. Toda a consciência foi sendo trazida. E quando então ele entrega tudo, ele fala: Senhor, eu estou em pleno acordo com o Senhor. A sua consciência está ajustada plenamente com Deus. Daí Tiago dizer: foi aí que se consumou a fé, e foi aí que se cumpriu a palavra. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Porque eu imagino só Abraão nesse caminho, questionando Deus. Ou não? Quer ver um questionamento santo, mas é questionamento? E todo questionamento é desarmonia com aquilo que a vontade de Deus é e ela requer de nós. Abraão caminhando, e naquela primeira noite, porque foi um caminho de 3 dias e 3 noites, então na primeira noite Deus encheu o céu de estrelas. Nunca houve tanta estrela no céu como naquela primeira noite, exatamente para Abraão olhar e se lembrar: eu te darei um filho, e deste filho eu te farei uma grande nação, e essa nação será tão numerosa como as estrelas dos céus. E Abraão olhar e falar: mas Senhor, o Senhor está maluco? O Senhor disse que vai fará uma coisa, me dá o filho, vai ser como as estrelas, mas agora pede que eu imole meu filho. E onde estão agora? Onde está a prole? Onde estará a geração? Onde estará a nação? Não é um questionamento? Então ele tinha que se render plenamente, sem questionamento, apenas entregar tudo em adoração e confiança, porque a fé implica confiança, dizendo: Deus sabe de todas as coisas. Nada tenho a dizer, nem a perguntar, só adorar e servir. Perfeito? Então Abraão, ele mostra essa justificação nesse processo, tá bom? Então, como diz aqui na página 128, há 2 razões para tamanho disparate: a ideia de justificação meramente judicial e o problema de tradução das Escrituras referente à palavra fé. Então, vamos discorrer agora. A ideia de justificação judicial, conforme ensina a cega teologia tradicional, nasce da equivocada ideia acerca de Deus com respeito ao seu sentimento em relação ao homem perdido.
Então, antes de nós explicarmos a justificação propriamente dita na escrita do livro, porque aqui nós já falamos, nós vamos primeiramente entender onde está o erro teológico da doutrina da justificação pela fé a partir de Lutero. Lutero é o pivô da cegueira teológica. É triste dizer isso de um homem que, de certa medida, contribuiu bastante para o desenvolvimento do cristianismo na história, mas o fato é que ele errou grandemente quando entendeu, de maneira limitada e superficial, que bastasse que o homem acreditasse que o sacrifício de Jesus fosse suficiente e tudo estaria resolvido. Começou com Lutero essa ideia. Mas ele tinha uma certa razão, né? Porque ele estava combatendo um outro erro, né? Porque a Igreja Católica Romana pregava o quê? Pregava que a salvação era alcançada pelo homem mediante a prática dos sacramentos. Ou seja, dizia o catolicismo romano, e ainda diz, sem os sacramentos, o homem não é salvo. É bonita a história, né? Sem os sacramentos, fica bonito. Mas o que é o sacramento para o catolicismo? O sacramento para o catolicismo é um mediador, é um veículo da graça. Querem ver uma coisa? Imagine vocês chegarem aqui na nossa reunião no domingo que vem e eu falar assim: olha pessoal, olhem para vocês, como vocês estão morrendo. Imaginem eu falando isso para vocês. Olhe para o corpo de vocês como está apodrecendo. É verdade, o negócio está feio, está difícil. Pois pior ainda estão as vossas almas. E eu fosse assombrando vocês, a ponto de vocês se desesperarem e gritarem assim: o que faremos, pois? E eu disser: somente a graça de Cristo, a graça da salvação para curar vocês. Aí você: então ficou fácil. Como é que eu toco essa graça? Eu quero receber essa graça. E eu disse: não tem outro caminho senão bebendo esta água. Imagina eu dizendo isso para vocês. E eu falar para vocês: porque esta água é o veículo da graça. Quando vocês tomarem a água, e só pode ser esta, ela estará trazendo a graça da salvação para as vossas vidas. Olha, aí ficou fácil, é só beber água, né? Difícil é saber quanto vai custar para o seu bolso, né? Mas o fato é que essa água é abençoada. Vocês sabiam, acho que vocês não sabiam disso não, mas quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha apenas 5 anos de idade. Estava eu debaixo de um pé de amora, lá no Gama, e apareceu-me um anjo, por nome Surubim. Era um surubim. Não tem o querubim? Não tem o serafim? Pois me apareceu um surubim. E esse surubim colocou sobre a minha cabeça suas guelras e derramou um sangue proveniente das guelras dele sobre mim, me ungindo. Vocês sabiam disso? E disse para mim assim: olha, onde tu tocares a tua mão, ali será transformado num veículo da graça de Deus. E ele me advertiu dizendo que somente das minhas mãos procederia essa graça de transmutar uma água comum da Caesb em água celestial. Demorei 25 anos para dizer isso para vocês. E portanto estou agora dizendo que esta água aqui, porque eu toquei nela, porque dela eu bebi, é o veículo da graça da salvação para vocês. Entenderam? Lógico que isso não é verdade que eu estou contando, é uma história que eu estou criando.
Espero que vocês entendam. Não fiquem emocionados com isso. Não achem que eu sou o último profeta de Israel, tampouco da igreja. Mas para vocês entenderem a arrogância e o abuso de alguém que tem tal pretensão de achar que a sua mão é o veículo da graça da salvação e que ninguém pode ser salvo se não receber das suas mãos a hóstia por ele consagrada, porque ali, nas suas mãos e na hóstia, está a graça de Deus. Isso é sacramento. Entenderam? Sacramento este que não começa com a hóstia, começa com a água batismal. São 7 os sacramentos. São 7 os meios pelos quais a graça de salvação alcança o homem: o batismo, a comunhão, que é a hóstia consagrada, a penitência, o crisma, está fora de ordem, o sacerdócio tem que vir primeiro, né? Porque sem um sacerdócio não tem outra coisa, porque tudo acontece nas mãos mágicas do sacerdote. Então logo uma mão primária, primeira, faz um comum um sacerdote. É o sacramento do sacerdócio, da ordenação sacerdotal, cujas mãos agora se tornam mágicas para batizar, o segundo sacramento, para transformar o pão em hóstia consagrada, corpo, alma, sangue divino, transformar o pãozinho, não é nem pão direito, é uma lâmina de trigo sem glúten, em corpo, alma, sangue e divindade. É muita coisa para uma lâmina só. Não é o corpo de Jesus, não, é o carne, é o sangue, é a alma e a divindade na mão do sacerdote, e só lá que a coisa acontece. O crisma, o acrisma, casamento. Eu sei que o último, o sétimo, é a extrema unção. É quando o camarada não tem mais jeito, está morrendo, morre, não morre, chama o sacerdote, ele aplica a extrema unção, encomendando a alma do indivíduo a Deus. Pior, depois de tanta graça e de tanto sacramento, a alma do indivíduo ainda assim não vai para o céu. Tem que ir para o purgatório. E não basta o purgatório, aqui da terra tem que rezar por ela, pela alma. Tem que ter a missa do 7º dia, tem que ter a missa do corpo presente do 7º dia, de 30 dias. E toda missa tem que ter orações pelos mortos, intercessão dos santos, e o pau quebra, e o indivíduo não se conserta, não é justificado. Se fosse justificado, não precisaria de purgatório. Entenderam? Lutero vê isso e fala: não, está tudo errado, está tudo errado. Aí Lutero pega tudo isso, coloca num balaio só, joga fora e fala assim: e agora nós temos o quê? Nada. Basta você disser que quer e que acredita. Você fala: eu quero, pronto, está justificado pela fé. Ou é 8, ou é 80. De muito sacramento para a hipocrisia e a mentira de uma vida fingida, que pensa que tudo está bem. Tem nada bem. Prova. Provar o quê? Você só tem que provar alguma coisa que está oculta, que ninguém sabe. Tem que apresentar alguma coisa que ninguém está sabendo. Aquilo que está na frente de todo mundo, acontecendo todo dia e toda hora, é provar o quê? Olha, não olha para uma pessoa não, olha para o cristianismo enquanto instituição. Tem coisa mais fragmentada do que cristianismo? Vocês conhecem alguma religião do mundo que se multiplicou e se dividiu em tantas facções, em tantas guerras por trono de papado, por títulos de apóstolos, de bispos, de presbíteros, do que a igreja evangélica? Depois que a igreja de alguma maneira, aí deixa para lá, corta, segue adiante, o negócio não é bom.
É muito difícil. A marca registrada do cristianismo, protestantismo para frente, é: crente não pode viver junto. Igreja cresce até uma certa medida, dá um câncer, porque as células se multiplicam desordenadamente, e aí tem que arrancar o tumor, e o tumor arrancado vira uma nova igreja. Não é possível ter 2 pastores, 5 pastores, 10 pastores, 1000 pastores amando a Jesus Cristo e todos se sentindo apenas servos de Jesus e cuidando dos outros, e nada mais do que isso. É cargo, é poder, é dinheiro, e fica todos eles e cada um como uma bactéria oportunista, aguardando o deslize de alguém para a gente poder expulsá-lo do nosso meio, porque um expulso é mais espaço para os que ficam. Se são 100 disputando uma única vaga, se a gente conseguir arrancar um para fora, só são 99 pela mesma vaga. Entenderam? Por isso que não existe amor, não existe perdão, não existe graça, não existe socorro, não existe acolhimento. Não existe, é mentira. Existe na pregação, no púlpito, no sermão. Aí no sermão, o papel cabe tudo, mas na prática, não. Bem, é um disparate, né? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. Página 128, o último parágrafo. A ideia de justificação judicial, conforme ensina a cega teologia tradicional, nasce da equivocada ideia acerca de Deus com respeito ao seu sentimento em relação ao homem perdido. Bem, aqui é um ponto sensacional, extremamente importante. A raiz do engano sob a falsa justificação pela fé, aquela que saiu dos muitos sacramentos para o nada da hipocrisia, né? Ela se justifica, ela procura se justificar a partir de uma ideia equivocada acerca de Deus. Aprenda uma coisa: toda doutrina, eu falo toda, é toda, qualquer uma, ortodoxa ou não, certa ou errada, boa ou má, não interessa, toda doutrina tem as suas raízes radicadas em um lugar em que as pessoas não costumam visitar. As pessoas ouvem a doutrina na sua superfície e não procuram saber de onde vem essa raiz, onde ela está radicada, de onde ela busca o seu sustento. Porque se você procurar a origem, o que está por detrás daquela doutrina, o que justifica, o que sustenta, facilmente você vai encontrar o engano. Então nós estamos dizendo aqui nessa parte do livro, certo? Que essa ideia de justificação judicial, conforme, não é o que a Bíblia diz, que a Bíblia fala, mas é conforme ensina a cega teologia tradicional, essa ideia falsa, equivocada, que saiu dos muitos sacramentos para o nada da hipocrisia, nasce de uma ideia equivocada acerca de Deus. E se você comprar essa ideia equivocada, você facilmente vai ganhar, ou vai assimilar, ou vai receber, ou vai aceitar a doutrina da justificação pela fé do modo equivocado, como está sendo dito. Mas se você não aceitar essa ideia inicial, você vai negar a falsa justificação pela fé. Você não vai conseguir ficar com ela, porque não faz sentido. Então, primeiro você tem que desenvolver uma falsa imagem acerca de Deus. Cria-se uma mentira acerca de Deus, e se você acreditar naquela mentira e comprar aquela mentira, pronto. Daqui para frente fica fácil você negociar com Deus do jeito que você quiser. Todo o problema está na imagem de Deus. Como é Deus para você? Como é Deus para você? Lembrem-se que Deus proibiu ao homem fazer imagem dele e de tantas coisas mais. E por que Deus proíbe ao homem fazer imagem de Deus, imagens de escultura de Deus? Ora, porque sempre que o homem tentar fazer uma imagem de Deus, ele vai profanar a imagem de Deus.
Porque se é o homem que esculpe a imagem de Deus, ele vai colocar ali um nariz que não é o nariz de Deus. Entende? Vai colocar uma orelha que não é a orelha de Deus. Entenda isso pedagogicamente, metaforicamente falando. Porque ele vai colocar o nariz que ele acha que Deus tem. E aí cada escultor de Deus vai fazer um nariz diferente, porque cada um tem uma imagem, uma ideia diferente acerca de Deus. Então Deus fala: bem, para você não corromper a minha imagem, não faça. Como é que eu faço? Não faz nada, absolutamente. E como é que é Deus? Deus habita em luz inacessível, olho algum jamais o viu, e nem é capaz de vê-lo. Ponto. E o que eu faço? Mergulhe no mistério. Adore no escuro. Só isso. Afinal, Deus não pode ser medido, muito menos pensado. Quando você pensa Deus, você não pensa o Deus. Você pensa um Deus que você tem na sua cabeça. Bem, mas isso é outra coisa. Mas o fato é que fizeram uma imagem de Deus. E que imagem é essa? A imagem de um Deus carrasco. Ou vamos ser mais leves, né? Pintaram a imagem de um Deus credor. Um Deus credor. E um Deus que é um credor incompassivo. Entende? Eu sei, pessoal, eu sei que vão arrumar textos e mais textos e mais textos e mais textos para tentar provar essa imagem de Deus na Bíblia. Eu sei, eu já li a Bíblia, eu nem tenho a quantidade de vezes que eu li a Bíblia. Houve época na minha vida que eu lia o Novo Testamento uma vez por semana. Toda semana. Anos lendo o Novo Testamento uma vez por semana. E a Bíblia toda uma vez por mês. Eu passei anos lendo a Bíblia todos os meses, inteira. 30 dias de Gênesis e Apocalipse. 30 dias. Anos e anos a fio. E o Novo Testamento uma vez por semana. Então, mas serve para alguma coisa? Foi muito bom, serviu. Toda leitura é boa. Agora o problema não é ler. É o sentido que você extrai do texto. O problema é como você entende e interpreta. Olha para a história. Olhem para a história. O diabo sempre procurando deturpar as coisas de Deus, referentes a Deus, desde sempre. Veio Jesus, a expressão exata do Pai. Viveu aqui 33 anos, 3 anos e meio só de ministério, falando a verdade, a luz brilhando, iluminando, resplandecendo, tal. Aí mataram Jesus, pronto, não serve para nós, tem que sair daqui, não pode ficar aqui. Quando acharam que venceram, 3 dias depois está lá ele, redivivo, ressuscitado. A morte não o deteve, o túmulo não o deteve, nada pôde detê-lo, nada conseguiu vencê-lo. E o pior agora, a mensagem do Cristo redivivo sendo pregada e a igreja crescendo e se multiplicando e começaram a matar os crentes. Vamos matar os crentes, porque se os crentes acabarem, a gente vence o Cristo. Tem que dar um jeito de parar esse Cristo. Parar. Como é que para ele? Mata os seus discípulos, se não tiver mais nenhum. Teremos exterminado o Cristo da terra, da memória, da história. Mas diz que o sangue dos mártires era como semente. Morre um, nascia milhares de crentes. Pelo testemunho de um se convertiam 100. Morria 100 e convertiam-se 1000. Morria-se 1000, aí vamos parar de matar, porque nós também ajudando. Não tendo o que fazer, continuaram: precisamos
destruir o Cristo, parar o Cristo. Como parar o Cristo? Matando nós não conseguimos, ele ressuscita. Matando os seus discípulos nós não podemos, eles se multiplicam. Tiveram uma grande ideia. Se nós nos apropriarmos desses discípulos, exercermos sobre ele influência, poder, autoridade, vamos constituí-los a religião oficial. Poderemos colocar um líder sobre eles, um cabeça, não convertido, político até mandar parar, com o propósito de quê? De corromper a mensagem. Porque se a mensagem for corrompida, nós paramos eles. Estratégia excelente, hein? Fantástico! Fantástico! Que continue a pregar, desde que de modo distorcido, desde que eivado de mentira. Falem de Jesus, mas não falem do Jesus. Falem da Bíblia, mas não falem do Espírito da palavra. Falem do batismo, mas não orgânico, fala do ritual. Fala da salvação e da graça, mas fale em termos materiais, no mecanismo de sacramentos que não servem para nada absolutamente. E assim aconteceu. E o que fizeram de maior, mediante a Bíblia, através da Bíblia, fazendo má leitura e má interpretação da Escritura, foi tomando a própria Escritura para forjar a imagem de um Deus credor. O que é um Deus credor? É um Deus para quem as suas criaturas lhe devem. É coisa maravilhosa. O homem é devedor e Deus é o credor. Seus bandos de desgraçados, pecadores nojentos dos infernos, do Satanás, vocês me devem a vida de vocês, porque vocês me desobedeceram comendo aquela frutinha, lembra? Da frutinha, maçãzinha, não sei se era maçã argentina ou era maçã da bruxa, mas lembra? Está aí até hoje entalado no gogó de Adão, o famoso pomo de Adão. A prova: eu tenho um tacho de fogo reservado para vocês, desgraçados humanos. Mas Deus não tem como, não tem acordo, não tem como. É impossível que um Deus justo perdoe. O Deus justo não pode perdoar assim, mas como ele também é amor, ele tem que perdoar. Mas o amor exige perdão, a justiça exige pagamento. Não tem como conciliar. Se eu perdoar, a justiça fica ofendida. Se eu cobrar, o amor fica ofendido. Eu vou ter que ferir um ao outro. Tem uma boa ideia. Eu vou conseguir juntar o paradoxo dos atributos, amor e justiça. Em que sentido? Eu vou perdoar sem perdoar. Vou perdoar cobrando. E vou cobrar perdoando. Ou seja, eu perdoo, mas alguém paga a dívida. Perdoar não dá. Mas Deus, o Senhor não sabe, o Senhor que é o Deus de todas as línguas e nenhuma língua o define, o Senhor é acima de tudo, você não sabe que a palavra perdão implica perda, perdão, perder, perdoar. Como cobras? Não preocupa com isso.
eu vou descarregar a minha ira em alguém. Não tem como a minha ira, eu estou cheio de ira, não tem como eu viver em paz, eu ter sossego, enquanto essa ira não for derramada. É um furor, desejo de vingança, de sangue, de murro, de esquartejamento. Enquanto eu não pegar um desgraçado e fazer derramar todo o meu ódio nele, eu não tenho como perdoar. Vai lá, Jesus, meu filho. Pegou o filho dele, descarregou toda a sua ira sobre ele. A história é bonita, só não pode ser refletida. Bonita, mas não refletida. Se você refletir, fica estranho. Entenderam? Então vocês têm a escolha de não refletir. Inclusive até desligar o áudio agora, o vídeo, e não ouvir mais. Nunca mais, inclusive. Aí se você fizer isso também, você não vai ter paz, porque você vai estar sempre pensando: por que eu desliguei? Qual era o final da história? Havia outra saída? Vai ter um aguilhão aí na sua consciência para o resto da sua vida. E um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que entender essas coisas. Não tem jeito. Eu não creio num Deus credor. Eu não creio. Eu, Alexandre. Perfeito? Alexandre, eu não gostei, achei horrível. Você está apostatado. Não creio. O Deus que eu creio, ou o Deus em quem eu creio, e o Deus a quem eu conheço, é o Deus da graça. O mundo não existia, ele já era o Deus da graça. A graça estava reservada desde os tempos eternos. A graça não é uma dispensação, a graça é Deus. Aí a dispensação da graça. A dispensação da graça é um período no tempo em que a graça é revelada. Mas só pode revelar o que havia, e o que havia é graça. O Deus da graça não tem como ele ser credor, impossível. Mas na Bíblia, lá no livro de Deuteronômio tal, vai para Deuteronômio para você ver o que vai acontecer com você. Vá para lá, vá ler. Leia Levítico todo. Não, leia só Êxodo. Não, só os capítulos 20 em diante de Êxodo. Só 20 capítulos, do 20 ao 40, e encerra-se por aí. Não leia mais nada da Bíblia e você vai ficar louco, desesperado, com um Deus credor, com um Deus vingativo, com um Deus mau, com um Deus parcial, com um Deus que só serve a uma etnia, com um Deus que faz acepção de pessoas, com um Deus que não respeita velho. Velho é pecador, não tem que respeitar mesmo, tem que descer o cacete, está certo. Mas e as criancinhas que acabaram de nascer, que não sabem falar? Como se justifica isso? Crianças estupradas sob o aval desse Deus? É fácil de justificar pela teologia, não pelo coração. Como é que justifica? Teresa. Teresa quer dizer não interessa. Nasceu, já está condenado e ponto final. É simples de resolver. Basta nascer para estar debaixo de condenação. Não sabe o que é condenação, não sabe o que é pecado, não sabe falar, não sabe nada. Acabou de vir, nem enxerga, os olhos estão fechados. Teresa. Aí, mas quem disse isso? Quem disse isso foi um camarada que nunca viu a Deus e que nunca esteve com Deus. Estranho, para lá, Se estivesse com Deus, pelo menos. Você foi com ele? Não, não vi. Não. Disseram que ele tinha visto Deus pelas costas. Estranho, muito estranho. Deus não tem costa? Ou tem? Deus tem costas?
Estranho, não? Deus te consta. Bem, de todo modo, aí de repente veio aquele que procedeu do seio do Pai, do coração do Pai, que conhece o Pai. E aí quando as criancinhas vieram, tira tudo, pecador, deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino de Deus. Mas quão diferente. Eu fico imaginando Jesus e Moisés convivendo no mesmo momento da história humana. Que disparate não seria? Ia ser briga de cachorro grande. Entenderam o ditado popular, né? Não tão grande assim, porque Moisés não tão... Mas Jesus tão diferente. A mulher que a lei mandava apedrejar, Jesus fala: eu não te condeno. É tudo estranho, é muito diferente. Jesus, você nunca leu a Bíblia? Jesus nunca leu a Bíblia, não é possível. Como é que ele leu e não viu lá em Deuteronômio, no capítulo 20, que a mulher adulta tem que ser apedrejada? Não vai apedrejar? Não. Ou seja, vamos passo a passo. Atire a primeira pedra quem dentre vós não tem pecado. Vamos partir desse princípio. Não ficou um. Ou seja, ficou somente um. O único que não tinha pecado. O único que, de acordo com a sua própria fala, teria o direito de acertar a primeira pedra, atirar a primeira pedra, porque não tem pecado, que era Jesus. Mas como ele é graça, ele diz: eu não te condeno. Pastor, mas também diz: vai, não peques mais, né? Tá lá, eu sei que tá lá. Mas Jesus não falou: vai, não peques. Ele não falou assim, não. Esse tom é você que coloca quando você lê a sua Bíblia. Quando você lê a Bíblia é igual quando você lê mensagem de WhatsApp. Você coloca o tom que você quiser. Ainda bem que inventaram o tal dos emojis, né? Mas também não está funcionando muito, não. Hoje em dia o emoji está sorrindo, aí o outro pensa que está rindo da cara dele. Aí confunde tudo. Bem, mas eu não creio no Deus credor, amados. Eu não creio no Deus credor. Afinal, um dia eu perguntei para Jesus se o Pai era credor. Me encontrei um dia com ele. Falei: Jesus, me responda uma coisa. O Pai, seu Pai, o nosso Pai, é um Deus credor? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, abre aspas, um pai tinha 2 filhos. E ele me contou toda a história. Está aqui em Lucas capítulo 15. Leia depois da sua Bíblia. A partir do versículo 11 ele conta a história. O que estava perdido, gastou tudo. Perdeu tudo. Prejuízos não somente financeiros ao pai, mas também emocionais e morais. O pai tinha tudo para dar uma lição de moral nele, não tinha não? Mas tinha um outro filho que, em termos, no sentido oposto do perdido, ele tinha tudo para receber um baita de um salário, porque afinal o camarada, dia e noite, servindo no campo ao seu pai, sem nunca receber salário, e nunca comer um cabrito do rebanho. Olha. Quando o perdido que gastou tudo volta, tentando barganhar com o pai, dizendo: olha, eu vou ficar como um trabalhador, vou trabalhar aqui para você, receba-me como um trabalhador comum. O pai não aceitou essa proposta. Falou: não, você é recebido como filho, sandálias nos pés, vestes novas e anel no dedo, anel da autoridade. Façamos uma festa. Não tem mais não. Esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É alegria, é graça, só graça. Mas ele gastou o dinheiro, Teresa. Agora o Teresa é para o lado de cá. Aqui não tem um pai cobrando nada absolutamente.
Mas volta lá do campo agora, o outro que era trabalhador, que era honesto, que nunca tinha desonrado o pai, que nunca gastara nada do pai, que nunca lhe roubara nada, que só servia, que só trabalhava, que nunca tinha recebido salário algum pelo seu trabalho, que nunca nem tinha provado de uma ovelha do rebanho, dizendo: como é que você pode fazer tudo isso, porque eu tal. Aí o pai falou: mas como é que você está falando de salário comigo? Tudo o que eu tenho é teu. Ora, se isso não é graça, o que é graça? Deus não cobra dívida e nem paga salário. Aí alguém fala assim: ah, se for assim, tá muito fácil, eu vou aprontar por aí. Ué, irmão, se você não está aprontando como uma forma de barganhar sua salvação com Deus, perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque a relação do evangelho não é essa. Ninguém deve servir ao Senhor para não ir para o inferno ou para ir para o céu. Paulo vai dizer claramente: o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange sabendo nós isso, que um morreu por todos, para que aqueles que vivem, vivam para Ele. É uma relação de amor. Então, a raiz do problema, do falso entendimento da justificação pela fé, ou do entendimento equivocado da justificação pela fé, está num Deus credor. É o que vai dizer o livro daqui para frente. Só conseguimos ler até aqui. Eu falei que ia ler muito hoje. Vou ler mais um pedaço, rapidinho, tá? Senão a gente não avança. Aguenta aí. Lendo então, página 129, continuando. Acredita-se que, havendo o homem se desintegrado de Deus, como o filho mais moço da parábola do filho pródigo, o Eterno teria ficado profundamente ofendido em sua alma, e com o coração cheio de ira, não poderia recebê-lo de volta, sem que a sua cólera fosse aplacada. Preste atenção no texto. Acredita-se que, havendo o homem se desintegrado de Deus, como o filho mais moço da parábola do filho pródigo. Então, ou seja, olha para a parábola e vê lá, se você enxerga o que está dito aqui. Acredita-se que, havendo o homem se desintegrado de Deus, como o filho da parábola, o filho mais moço da parábola do filho pródigo, o Eterno teria ficado profundamente ofendido em sua alma. O pai ficou lá profundamente ofendido na parábola? É só você ler lá. E com o coração cheio de ira, não poderia recebê-lo de volta. Não tem como receber o filho de volta sem que a sua ira fosse aplacada. Mas é assim que pregam, é assim que ensinam nos seminários de teologia, é assim que prega nos púlpitos de todas as igrejas do mundo. Afinal, dizem, o homem ofendeu os sentimentos de Deus e gastou todos os seus haveres. A não ser que os bens fossem restituídos, sua ofensa não seria curada. E como o pecador não tinha com que restituir o que gastou, só lhe restaria pagar com a própria morte. O terrível Deus imaginado e retratado como um homem cruel, incapaz de perdoar o suposto ofensor pela força do amor, teria tido uma extraordinária ideia: perdoarei o homem, mas não sem receber o pagamento da dívida. Alguém deverá pagar por ele. Derramarei toda a minha cólera sobre o meu filho primogênito, unigênito, matando-o numa cruz, sob golpes, pontapés, torturas, humilhações. Somente assim poderei aplacar a minha ira e sem ressentimento perdoar o homem que reconhecer neste ato a minha graça. E eu vou ler novamente para vocês entenderem o paradoxo dessas palavras. Alguém deverá pagar por ele. Veja, olha o paradoxo. Derramarei toda a minha cólera sobre o meu filho unigênito, matando-o numa cruz, sob golpes, pontapés, torturas
e humilhações. Somente assim poderei aplacar a minha ira e sem ressentimento. Ó, acabou de falar de um coração perturbado, agora, e sem ressentimento, perdoar o homem. Mas não é perdoar o homem, é perdoar o homem que reconhecer neste ato a minha graça. Em que ato? O ato de massacrar o seu filho unigênito, o ato de humilhar o seu filho unigênito. Ou seja, ele só vai perdoar o homem que conseguir enxergar na sua violência a sua graça. Bem, fica aí para vocês julgarem. Porém, aquele que não abraçar o meu amor. Gente, mas com um texto desse, quem que não abraça esse amor? Que amor! Não tem como não amar, né? Nessa pressão toda. Depois que ele fez com o unigênito dele, o que não vai fazer comigo? Ué, se com o unigênito dele, inocente, impoluto, sem pecado, ele fez o que ele fez, e comigo sou um desgraçado. Então é melhor, ou mais, vocês entenderam, né? Porém, aquele que não abraçar o meu amor, demonstrado na minha ira, derramada sobre o meu filho, deverá pagar a própria dívida, pois o meu perdão está também condicionado à aceitação do pagamento na cruz. Vão dizer, não é bem assim. Não está escrito na Bíblia isso. Mas é assim que você lê a Bíblia. Aqui não é o que está na Bíblia. Aqui, neste livro, está escrito o que vocês, ao lerem a Bíblia, enxergam. Eu estou apenas denunciando. E a única maneira de denunciar é você esculhambar com as palavras aquilo que na sua leitura está oculto. Tem que abrir os olhos, tem que rasgar os olhos. Página 130 diz: feito isso, afirmam, todo homem que aceita Jesus como seu substituto é perdoado da dívida. Deus já não mais está irado com ele, embora continue irado contra os demais pecadores. É um Deus que aqui não tem ira, mas continua com a ira ali. Ou seja, o Deus que continua irado sempre. E por estar perdoado, esse homem que aceitou esse sacrifício, essa história, que concebeu essa conversa, esse homem também estaria justificado. Ou seja, seria considerado justo diante de Deus. Ou seja, se você cair nessa conversa e ficar de acordo com toda essa conversa fiada e achar que é assim mesmo, vão dizer, então você está justificado, né? É um presentinho do rei para você, né? Você vai ser premiado aí. Não que esteja justificado organicamente, pois o tal pecador, supostamente justo, continua desajustado em sua consciência e em completa desarmonia com a verdadeira justiça. Ao dogma, entretanto, o que importa efetivamente é que ele seja considerado justo, embora não o seja de fato. Conforme já dissemos no capítulo 7, toda essa interpretação, e até aqui foi apenas uma interpretação, eu não estou afirmando essas palavras, eu estou apenas denunciando essas palavras. Então, conforme já dissemos no capítulo 7, toda essa interpretação acerca da morte do Salvador não passa de mera projeção de corações perversos que conferem ao Deus verdadeiro aquilo que não lhe é próprio. Afinal, como pode se ofender o amor se ele não se ressente do mal? Você não pode falar de um Deus que se ofende, porque se você falar que Deus se ofende, você nega a sua natureza, que é o amor.
Não seria a ofensa manifestação de puro egoísmo? Reflita. E como cobra o pagamento de uma dívida aquele que nos ensina a perdoar os que nos têm ofendido? E se ele perdoa, como exige pagamento? Não é o perdão o abrir mão de si mesmo para deixar o outro livre, sem que lhe exige ressarcimento? Sem lhe exigir ressarcimento? E se reivindica pagamento, ainda que seja de outro, como o perdoa? Bem, a denúncia para quê? Segue-se agora a explicação, portanto, a leitura, a outra leitura possível dos textos bíblicos. Porque alguém fala, tá, tudo bem, entendi, não concordo, mas quero ouvir a sua versão. Vamos dizer, você pode então nos falar o porquê da morte de Jesus? Na próxima quarta-feira eu estaria aqui falando então sobre o porquê da morte de Jesus, conforme o segmento da nossa leitura, né? Que ele morreu, que a sua morte é redentora. Agora, em que sentido é redenção? Em que sentido é morte? Em que sentido redime? E qual a relação dessa morte com o Pai? Qual a relação dessa morte com o diabo? Qual a relação dessa morte com os homens maus e perversos? Qual é a consciência do Filho acerca dessa sua morte? Então, próxima semana a gente retoma mostrando os aspectos positivos, portanto, da morte do Senhor e qual a sua relação com a justificação pela fé e, consequentemente, com o selo de Deus. Tá bom?